Gênesis 37. Eu quero ler com você alguns versículos desse texto, a começar do versículo de número 18. Para que a gente consiga ter uma visão ampla do texto, a gente vai ler alguns versículos espaçados para que você consiga captar toda a história que está narrada aqui, ou pelo menos a parte dela que nós vamos trabalhar. Gênesis 37, versículo 18, a palavra do Senhor diz-nos assim: Eles ouviram de longe, e antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. 19. Dizendo uns aos outros: eis que lá vem o sonhador. 20. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos: uma besta fera o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. 23, por gentileza. Logo que José chegou a seus irmãos, estes o despiram da túnica, a túnica de várias cores que ele trazia. 24. E tomando-o, lançaram-no na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. Verso 31. Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, a dizer-lhe, preste atenção nesse texto: achamos esta túnica, vê se é a túnica de teu filho ou não. 33. Ele a reconheceu e exclamou: a túnica de meu filho, uma besta fera o devorou, certamente José foi despedaçado. 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. 35. E levantando-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, ele, porém, recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer para meu filho até o Seol, a sepultura, a morte. Assim o chorou seu pai. Gênesis, capítulo de número 45, versículo 26. 45 de Gênesis, versículo 26. E lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. 27. Quando, porém, lhes contaram todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se-lhe o espírito. 28. E disse Israel, ou Jacó: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. Amém. Bendito seja o Senhor pela sua palavra. Meus queridos irmãos, na noite de hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra, creio que rápida e muito objetiva, a respeito desses dois textos que nós acabamos de ler, desses dois capítulos. Durante esta semana, mais precisamente ontem e hoje, esse texto ele tem estado no meu coração de maneira muito forte. Eu confesso a vocês que numa guerra com Deus, que só sabe quem prega como é que isso se processa, eu digo: Deus, mas o que tu queres falar conosco? E de maneira muito direta, Deus trouxe ao meu coração uma palavra, uma sentença apenas. E é sobre essa direção que eu quero hoje olhar para esse texto com vocês.
E a palavra foi, com temor e tremor eu digo isso, livramento. Livramento. Escape. Eu digo, Senhor, mas o que tem a ver esse texto com isso? Gênesis capítulo 37 e o capítulo de número 45, que nós acabamos de ler, eles narram para nós uma parte da história de um grande personagem do Antigo Testamento chamado Jacó. Jacó, ele é marcado na história bíblica e também na história da humanidade por fazer parte daquele trinômio que nós conhecemos, que dá origem ao povo de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. Jacó é filho desse homem chamado Isaque, neto de Abraão. Um homem que teve a sua vida marcada por grandes experiências com Deus. Jacó é um homem que entendeu, a partir da caminhada com Deus, que riquezas espirituais não são tomadas à força. A história dele começa com ele tentando, de todas as maneiras, usurpar, tomar o lugar do seu irmão. Isso começa desde o ventre. O nome Jacó significa aquele que quer tomar a frente, o usurpador, aquele que intenta pôr-se no lugar do outro. Esse nome é dado para ele porque ele é gêmeo de um outro homem chamado Esaú. E a Bíblia conta que quando os dois nasceram, Jacó ele nasce com a mão agarrada no calcanhar do seu irmão, como numa luta de deixa eu passar na frente. Quando a parteira diz, olha o cenário aqui, a mãe diz, o nome vai ser Jacó. Esse menino, desde o ventre, ele é hiperativo, ele quer romper. A palavra de Deus diz que no decorrer da sua vida, há um episódio que o marca. Esse homem, na tentativa, mais uma vez, de tomar o lugar do irmão, ele se aproveita de um momento de fragilidade de Esaú e negocia o direito de ser o filho mais velho, a primogenitura, a herança, a maior parte na herança do pai. E a vida desse homem é marcada por isso, por esse estigma daquele que tenta gerar negócios para tomar o lugar. Até que a palavra de Deus diz que, partindo para uma caminhada solitária, uma fuga, Deus se encontra com ele. Esse homem tem um encontro maravilhoso com Deus. E a palavra do Senhor diz que, dormindo no meio do ermo, deitado com a cabeça numa pedra, no espaço mais inóspito possível, a palavra de Deus diz que ele vê uma escada que toca do céu até a terra. E nessa visão ele descobre uma dimensão muito profunda de Deus. Ele diz que vê anjos que subiam e desciam por aquela escada. E esse homem então descobre que Deus é alguém que não está alheio à terra. Deus é alguém que tem uma escada que toca do topo até a terra. Deus tem uma escada, e escada fala de acesso, escada fala de subida, escada fala de promoção. Esse homem descobre que Deus é alguém que, embora esteja lá em cima, tem um canal direto conectado com essa terra. E ele descobre que o Deus do céu põe um acesso onde esse homem está. E a partir dessa experiência a sua vida é mudada. Ele se levanta, ele diz: Deus estava aqui e eu não sabia. Esse Deus tão grande que escolheu o meu irmão para ser o primogênito, ele veio até onde eu estou. E a partir daquele dia a vida desse homem ganha um novo sentido, uma nova dimensão. Ele tem experiências fantásticas com Deus. Cresce, se desenvolve, casa-se, tem filhos. E Gênesis capítulo de número 37 vai contar para nós um pedacinho da história dele, que vai envolver um dos seus filhos. Um dos seus filhos caçulas, chamado José. Quem é José? José é um filho muito querido que Jacó ele tem, e muito mimadinho por ele também. A Bíblia diz que ele tem 11 outros filhos, e ele resolve fazer uma roupa, uma túnica, ele dá um presente só para esse garoto. Não precisa ser muito inteligente para saber que isso gera um desconforto no meio da família. Numa casa com 11 filhos, trazer o doce só para um, isso gera nos irmãos um desconforto. Só que esse desconforto, ele cresce de uma maneira tão grande, tão absurda, que se transforma em ira, que se transforma em revolta. E isso vai se desencadear numa coisa muito terrível. A palavra de Deus diz que esse moço chamado José ganha do seu pai Jacó uma túnica bonita de variadas cores, e esse garoto passa a andar com essa túnica, a caminhar com ela, e aquele elemento passa a ser o sinal da ira dos irmãos.
A palavra do Senhor vai dizer então, nos versículos que nós lemos, que os irmãos tramam contra ele para o matar. Tamanha é a revolta que sentem dentro de si. Esse evento, se fosse hoje, talvez iria para os programas sensacionalistas, tipo Casos de Família. O tema seria: papai só dá túnica para o mais novo. E a gente teria 11 irmãos lá sentados, emburrados, dizendo: só dá para ele. A Bíblia diz que essa revolta vai dar nisso. Os irmãos, quando veem José vindo de longe, eles pegam aquele garoto, arrancam a túnica dele, lançam ele dentro de uma cova. Logo em seguida está passando uma caravana de ismaelitas que compravam tudo que é bugiganga, inclusive escravos, e eles vendem o irmão como se fosse um escravo, uma mercadoria qualquer. A palavra de Deus diz então que eles tomam a túnica que tem nas mãos de José, rasgam, mancham com sangue e mandam para Jacó. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe nesse texto. Gênesis 37, versículo de número 33. Põe para mim, por favor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele a reconheceu e exclamou: a túnica de meu filho, uma besta fera o devorou. Certamente José foi despedaçado. 34. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou os seus filhos por muitos, o que, irmãos? Dias. 35. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer para meu filho até o Seol. Assim o chorou seu pai. Gênesis 37, esses versículos que a gente acabou de ler, vai narrar para nós um momento de profunda dor de alma de Jacó. A Bíblia diz que esse homem, ele chora, e até então esse choro, ele de alguma maneira é compreensível, porque ele é o choro de um pai que perde um filho. Só que isso se afunda num estado tão profundo de dor, que Jacó não quer saber de nem mais um outro filho, ele não quer saber de nada que o cerca. A Bíblia diz que os filhos vêm dizendo: pai, calma aí, pai, calma. Ele diz: eu não quero saber de ninguém. Isso se transforma numa amargura tão profunda de alma, que ele diz: eu quero descer até a sepultura, eu quero morrer junto com meu filho. E nós temos aqui um Jacó choroso, amargurado, depressivo, doente de alma, chorando muitos dias. Muitos dias. Observe com muita atenção uma coisa. No versículo que nós lemos do capítulo de número 45, põe para mim, por favor, capítulo de número 45, guarde, você já vai entender onde a gente vai chegar. Versículo de número 28, ou melhor, 27. O primeiro versículo, o primeiro cenário, eu tenho Jacó chorando por José, dizendo: eu quero morrer com meu filho. No segundo cenário, quando porém eles lhe contaram todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se-lhe o que, irmãos? O espírito. Versículo de número 28. E disse Israel, o que ele disse, irmãos? O que ele disse? Basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei morrer antes que eu morra. Preste atenção. No primeiro cenário eu tenho Jacó, o mesmo homem. É o Jacó aqui no capítulo 37, Jacó no capítulo 45. Aqui eu tenho o mesmo objeto, o mesmo alvo, José. E aqui também José. O problema é que nesses dois cenários eu tenho emoções opostas. No primeiro cenário eu tenho um homem prostrado, chorando, amargurado, pedindo para morrer por causa do seu filho José. No segundo cenário eu tenho um homem idoso que a Bíblia diz que se anima e diz: chega, eu quero viver para ver meu filho. O mesmo Jacó.
O mesmo José. O que muda nesses dois cenários? Eu quero analisar com você esses dois momentos da vida de Jacó. Vamos começar de trás para frente. No capítulo 45, eu tenho um homem animado, disposto, querendo encontrar o seu garoto. E por que Jacó está assim? Jacó está animado? Diga comigo assim, porque Jacó, pode ser melhor, diga, porque Jacó se libertou de uma mentira de muito tempo. Jacó passou 13 anos chorando um filho que não morreu. 13 anos. Sabe o que é isso? 13 anos cultivando dentro de si uma memória de morte. Até o dia que ele descobre que aquilo que disseram que era morte era mentira. E quando essa notícia chega, ele dá um basta. Chega! Eu fui enganado esse tempo todo. Chega. Enxugou, chega. Eu quero ir, eu quero viver, eu quero encontrar meu filho. O homem que vivia choroso, ele tem a Bíblia diz que o seu ânimo reviveu, ele toma ânimo, o espírito dele renasce dentro de si e ele diz, eu quero ver meu filho. O porquê que isso acontece? Porque Jacó se liberta de uma mentira que o prendia há 13 anos. E a pergunta é, por que essa mentira o prendeu tanto tempo? E aqui eu volto para o primeiro Jacó. Observe comigo uma coisa. José havia morrido? Sim ou não? José havia morrido? Sim ou não? Não. O que faz então com que Jacó entre nesse estado tão profundo de dor? Ora, se o filho não morreu, o que faz com que esse pai chore tão amargamente isso e chore durante 13 anos a morte de um filho que não está falecido? A resposta para isso está no versículo de número 23 do capítulo de número 37. 23, capítulo 37, versículo 23. Logo que José chegou aos seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia. Sobre o que eu quero falar com vocês hoje? Sobre uma coisa chamada engano. Engano, de acordo com a Bíblia, diferencia-se de mentira. A mentira, ela tem na sua essência, ela é pura e simplesmente mentira. O engano, ele é uma variação disso. O engano é um mix, uma mistura de mentira com verdade. Vou repetir. Mentira, de acordo com a Bíblia, é essencialmente mentira. É aquilo que é falso desde a concepção e durante todo o desenrolar. Engano é uma mistura de mentira com verdade. E deixa eu dizer para vocês uma coisa. O engano, ele é muito mais nocivo do que a mentira. Porque a mentira, ela de alguma maneira é mais facilmente detectável. Porque ela tem na essência, em todo desenrolar, esses fatos mentirosos e esse desenrolar mentiroso. Eu posso dizer simplesmente para vocês aqui, então irmãos, eu estava em casa hoje à tarde, e aí de repente eu vi uma árvore de chiclete. E eu fui lá, peguei nessa árvore de chiclete, um chiclete de menta. E eu mastiguei. Enquanto eu estava mastigando, eu viajei para Marte. E quando eu cheguei em Marte, eu vi Michael Jackson. Alô? Alô? Só tem mentira nisso. Árvore de chiclete, Marte e Michael Jackson. Meu Deus, nada encaixa. A gente diz assim, isso é mentira.
Mentira, está na cara. O problema é quando eu misturo mentira e verdade. E aí isso se torna algo muito mais difícil de ser percebido. Sabe qual foi a estratégia usada pelos irmãos de José? Se a gente chegar para o papai e dizer que José sumiu, ele manda o CSI procurar. Se a gente chegar para papai e disser que José foi despedaçado, ele vai vir com um cão farejador para encontrar o corpo. Se a gente disser para papai que José simplesmente fugiu, ele vai mandar uma busca. Então a gente não pode trabalhar só com a mentira. A gente precisa montar alguma coisa que tenha pelo menos um elemento de verdade. Observe comigo o que diz o versículo de número 31 desse capítulo 37. Tomaram então a túnica de quem, irmãos? A túnica de quem? A túnica, ela é do, sei lá, Visconde de Sabugosa. A túnica é do Papa. A túnica é de quem? A túnica é verdadeira ou é falsa? Verdadeira ou falsa? A túnica é do dono original, sim ou não? Sim, diga comigo. A túnica é verdade. É verdade. A túnica original não é falsificada, não é do camelô. A túnica é de José. A túnica é a base. E a base é a verdade. O problema é o que se mistura com a verdade. Mataram o quê? E tingiram a túnica no sangue. 32. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, a dizer-lhe: achamos essa túnica, vê se é a túnica de teu filho ou não. A túnica é de verdade, sim ou não? Mas o sangue que está nela é do José de verdade? As marcas que estão nela foram feitas por um animal do campo? Isso é engano. A base é verdadeira, mas eu customizo com mentiras. E isso é uma estratégia tão eficaz, isso é uma estratégia tão interessante e tão fabulosa que o diabo utiliza, que o resultado dela é batata. Olha o que diz o versículo 33. Ele a reconheceu e exclamou: a túnica de meu filho, uma besta fera o devorou. Qual é a próxima palavra, irmãos? Diga assim: certamente. Sem sombra de dúvida, com certeza, José foi o quê? A verdade como base, encharcada em mentiras. Quando chega para Jacó, Jacó diz: a túnica é de verdade. E Jacó, ninguém precisa dizer nada. Ele cria na cabeça um cenário. Ele diz: o meu filho foi despedaçado por uma besta fera. E essa história cola de tal maneira que esse cara entra num quadro de depressão tão profunda. E se alguém perguntasse e dissesse: por que você está chorando? Meu filho foi despedaçado por uma besta fera do campo. Você encontrou o corpo? Não, mas eu encontrei a túnica, e a túnica era dele, e ela estava manchada, e ela tinha marcas. O meu filho morreu despedaçado por uma besta fera. 13 anos acreditando nisso, por um motivo apenas: havia na base uma verdade, mas essa verdade estava envolvida em mentiras. Isso faz a alma desse homem definhar. Por que eu disse que essa noite
Deus disse ao meu coração que é uma noite de livramento. Porque nós, algumas vezes, nos parecemos com Jacó. É impressionante como nós nos deixamos impressionar. Como nós simplesmente observamos um detalhe que seja verdade e a gente abraça aquilo como se fosse o todo. E a gente acredita, e a gente se envolve, e a gente se amarra, e a gente chora, e a gente se emociona, quando na verdade estamos sendo enganados. Eu quero provocar você hoje, a em nome de Jesus, rever algumas túnicas que foram entregues a você. Sabe por quê? É possível mexer nas túnicas. Nós algumas vezes somos envolvidos sem perceber em histórias que se prolongam durante muito tempo. E o problema é que essas histórias não são inocentes. Elas roubam de nós energia. Elas nos levam para um lugar de dor. Elas criam em nós uma visão do outro errada. Se alguém perguntasse assim: ô Jacó, quantos filhos você tem? Ele diria 11. 11, mas eu ouvi falar que era 12. Ah, deixa eu te contar. Tem um que morreu despedaçado por uma besta fera do campo. Ele julga como morto um filho vivo por causa de um engano. Sabe, irmãos, eu peço a Deus que hoje a gente saia daqui disposto a tomar um pouco mais de cuidado nas nossas decisões. Que a gente tenha o trabalho de ser mais analítico naquilo que nos apresentam. Que a gente tenha o trabalho de olhar um pouco mais criticamente para aquilo que chega até nós. Sabe por quê? Nós vivemos hoje num mundo de múltiplas informações. E o problema é que essas informações, algumas vezes são forjadas no engano. É um fato verdadeiro, mas envolto em mentiras. E sem perceber, a gente abraça aquilo como verdade. Não é verdade? José morreu, coitado. Diga comigo, José está vivo. Diga, e Jacó? Chorando, o filho morto. Por causa de aquilo que a gente chama de meia-verdade. E a gente vai comprando. Não sei se já contei isso aqui. Já passei uma experiência semelhante a essa. As pessoas vão pegando coisas e não sabem do que se tratam e vão passando para frente e a gente vai comprando. Deve fazer o quê? Uns 8 anos atrás? Onde eu morava no Rio de Janeiro, havia um menino chamado Jackson. Esse menino teve um um distúrbio psicológico, que não sei por que causa, não consigo explicar, resultou numa amnésia, num processo de perda de memória. O nome do menino era Jackson. Diga comigo, Jackson. Eu me lembro que eu estou um dia em casa, tinha um convite para pregar no final de semana. Daqui a pouco o telefone toca. Eu atendo. Ô, irmão Jodson, sim. Pois não, o irmão pode falar? Posso. Aqui quem está falando é o irmão fulano de tal. Ô querido, tudo bem? Eu sei que o irmão não lembra de mim, mas eu queria falar com o irmão. Não, lembro de você sim. Não, irmão, fica tranquilo. Eu sei que o irmão não lembra, mas o irmão tem um compromisso marcado para a semana que vem, mas não precisa vir não, fica tranquilo. A gente já arrumou outra pessoa para o seu lugar e a gente queria dizer que está orando pelo irmão. Amém. Desmarcou, está desmarcado. O telefone toca de novo. Irmão Jones, sim, eu sei que o irmão não lembra de mim, não precisa nem fazer esforço, a gente sabe como é que é, mas aquele está desmarcado também, a gente já conseguiu uma outra pessoa aí. E quando foi na terceira ligação, aquilo começou a me incomodar. Eu disse assim: meu irmão, vocês estão orando por mim? Sim, mas uma dúvida assim, só por curiosidade, pelo que vocês estão orando? Ah, irmão, para Deus curar o irmão da amnésia.
Falei, irmão, eu sei que eu esqueço, eu não sou muito bom de memória, mas amnésia eu não tenho. Não, fica tranquilo, eu sei que o senhor dá meio que uma variada assim, tudo bem, mas fica tranquilo, a gente está orando pelo irmão. E desligou o telefone. Eu começo a andar na rua, o pessoal fala, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Lembra de mim? Lembro. Qual é meu nome? Fulano de tal. Foi curado? Não, eu nem tive doente. Era o Jackson. Venderam como Jodson. E muita gente comprou. Sabe? Uma parte era verdade. Havia um garoto da minha idade que tinha sofrido esse problema. Agora, o recheio não era eu. A gente vai recebendo coisas e a gente não analisa. Vamos pensar um pouco diferente? Vamos imaginar o seguinte: Jacó, sim, Jacó, sim, pois não. Aqui, ó, nós achamos essa túnica. Vê se é ou não é de teu filho. É de meu filho. Parece ser um animal do campo, mas só um minuto. Senhor, tu que sabes de todas as coisas. A túnica é de José, mas tu levaste meu filho. O que você acha que Deus diria? Não. Vamos ser mais racionais. Existe diferença entre sangue de bode e sangue humano? Sim ou não? Sim. Vamos ser mais racional? Essa túnica é de teu filho? Só um minutinho. Esse sangue está estranho. Manda para o laboratório de DNA. Manda para o DNA. Programa do ratinho. Não, ele não é o pai. Não. Existe diferença entre marca de faca e marca de animal? Sim ou não? Sim. Peraí. Opa. Não. Isso daqui não é marca de unha, não. Isso é marca de faca. A túnica é verdade, mas tem mentira nisso. E Jacó teria poupado, no mínimo, 13 anos de sofrimento, se tivesse sido um pouquinho mais criterioso na análise. Em nome de Jesus. Quantas precipitações e quantas furadas a gente não se enfia pelo simples fato de não observar detalhes. Como uma parte é verdade, a gente vai comprando, a gente vai adquirindo, a gente vai absorvendo. Sabe, irmãos, isso em todas as esferas da vida, em todas as áreas. A gente ouve uma história aqui, e como nessa história tem um nome conhecido, a gente sai tomando isso como a verdade mais absoluta do mundo. Meu Deus, a internet talvez seja a campeã disso. Teve outro dia, não lembro qual foi a personalidade da televisão, que veio a público dizer, eu não morri. Não, eu vim dizer que eu não morri. Mas porque estão divulgando que eu morri, já tinha funeral e o cara está vivo. A gente pega a ideia pela metade e absorve. E o diabo é especialista nisso, irmãos. Em fazer com que a gente pegue uma meia verdade e se apegue na área espiritual. Quanta gente que está sendo enganada, porque simplesmente aparece alguém na televisão, ou seja, onde quer que seja, abre a Bíblia e diz, assim diz o Senhor. E a gente ouve, e como o texto lido é verdade, a gente não está nem aí para a interpretação, a gente não está nem aí para a vida do cara, a gente se apega àquilo como se fosse verdade. E quanta gente enganada, porque a palavra é verdade, mas o que sai da boca não, é verdade misturado com mentira. Sabe quantas decisões que a gente toma por impulso? Vai comprar uma determinada coisa, vai mudar, vai comprar um imóvel, e a gente só olha um lado, e é impressionante como a túnica manchada mexe com o nosso emocional. A gente se apaixona, sem analisar detalhes, sem olhar melhor, sem observar por outro ângulo.
Gente que está embarcando em relacionamentos que não vão dar em lugar nenhum. Pastor, mas pastor, o senhor tem que ver, pastor. Ele só fala de Deus. Pastor, ele é assim espiritual, pastor. Ele é o namorado perfeito, ela é a namorada. Pastor, ele conversa comigo em língua estranha. A gente está olhando um pedaço. Em nome de Jesus, peça a Deus discernimento. Olhe por outro ângulo. Analise melhor, para que você não passe anos e anos chorando e descubra, depois de muito tempo, que foi enganado. Quantas lágrimas derramadas em vão por Jacó. O dia que esse cara ouve, o teu filho vive, passa um filme na cabeça. Passa um filme na cabeça. Meu Deus, quantas noites de sono perdida, quanta lágrima derramada, quanto choro, quanta maluquice, quanta depressão. Por que eu acreditei nisso? Que Deus nos livre dos enganos. A Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, provém do Pai. A Bíblia diz que no final dos tempos apareceriam muitos falsos cristos. Gente apresentando uma meia-verdade mais entranhada de mentiras. Que o Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, irmãos. Que a gente saia daqui hoje dizendo: Deus, cada coisa que chegar a mim, eu vou primeiro consultar a Ti. Cada coisa que chegar a mim, eu vou buscar informações. Cada informação que chegar a mim, eu vou buscar mais fontes, para que eu não passe uma boa parte da vida abraçado a uma mentira, chorando por uma mentira, como se fosse uma grande verdade. O dia que Jacó vê José, ele descobre que foi vencido pelo engano, porque a túnica era verdade, mas o sangue era mentira. Talvez você esteja hoje aqui prestes a tomar algumas decisões que vão impactar grandes áreas da tua vida. Como profeta de Deus hoje nesse altar, eu quero em nome do Senhor dizer a você: consulte o Senhor. Não parta na impulsividade. Pastor, mas eu já vi, pastor, a túnica é dele. Eu sei que é dele, mas e o sangue? Mas e as marcas? Mas e a história? Olha o todo. Peça a Deus discernimento. Talvez um dos dons que mais precisemos na igreja de hoje se chama discernimento de espíritos. Porque é impressionante a quantidade de verdades misturadas com mentiras que estão entrando todo dia por todos os cantos. Que o Senhor nos guarde em nome de Jesus. Você me entende essa noite, amém? Eu peço a você que feche seus olhos por um instante.